Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Estou pequenininho aqui, porque na tela aqui para você já está aparecendo aqui uma questão de racionalização, que é o tema desse vídeo. Eu espero que você goste, a gente vai estar resolvendo aqui algumas questões para você e a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão da racionalização, tá bom? Racionalizar basicamente é fazer com que uma fração que tem um denominador com um radical se transforme numa fração que não tem esse radical embaixo, ou seja, tornar essa fração com uma fração com denominador racional, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aqui nesse primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui minha canetinha e definir aqui, por exemplo, esse valor da expressão 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. Desculpa aí, tá? Porque não ficou muito legal aqui, mas eu espero que você entenda, tá? Como que a gente vai estar fazendo, tá ok? Basicamente a gente tem que lembrar como que funciona essa racionalização. Então eu vou colocar aqui dois exemplos, tá? Alguns exemplos, melhor dizendo. Aqui o A, por exemplo, se eu tiver tipo 3 sobre raiz de 2, como que a gente faz para tirar esse radical daqui de baixo? Eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, beleza? Então o que vai acontecer? O seu novo denominador vai ser 3 raiz de 2, e aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, você vai repetir o radical, né? Vou repetir o radical e vai multiplicar os caras de dentro. 2 vezes 2 dá 4, certo? Então raiz quadrada de 4 dá 2. Então seria isso daqui. Então a ideia é você tirar esse camarada, o radical daqui de baixo, né, e ter uma fração, no caso, com denominador aqui racional, um número racional. Você não pode ter o radical no denominador, mas no numerador pode ter sim. Tá ok? Depois a gente vai estudar outros casos. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um radical que tem um sinalzinho aqui, que seria uma operação, né? Raiz de 2 menos 1. Isso daqui, galera, é nada mais nada menos do que racionalizar pelo conjugado. O que seria racionalizar pelo conjugado? Multiplicar por aquela expressão numérica aqui, mas com o sinal trocado, beleza? Então, o que vai acontecer, galera? Aqui, quando você for fazer essa multiplicação, aos poucos você vai pegando mais a prática e você vai entender como que funciona isso aqui, ó. Mas, ó, se eu pegar aqui a raiz de 2 menos 1 e multiplicar pela raiz de 2 mais 1, vou multiplicar aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembra? Corta ali o radical, vai ficar 2, né? Que vai ser raiz de 4, que vai dar 2. Agora aqui, ó, raiz de 2 vezes mais 1, vai dar mais raiz de 2. E aqui, cara, menos raiz de 2. E aqui, ó, vai ficar menos 1. Então, esse mais 2 cortou com esse menos 2, ficou quem? 2 menos 1. Então, a ideia aqui, galera, sempre que você tiver um probleminha assim, é você focar radical, radical, vai ficar o cara sem um radical aqui, raiz de 2. E aqui menos, né, a operação desses caras, né? Seria o menos 1, se aqui fosse 3, seria menos 9, e assim sucessivamente. Beleza? Então aqui, ó, vai ficar o denominador novo aqui, que é da operação que a gente fez, 2 menos 1, que vai dar 1, né, gente? Aqui, ó, 2 vezes raiz de 2, que dá 2 raiz de 2. 2 vezes mais 1, que vai dar mais 2. Aqui, ó, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, tá vendo? Aqui vai ficar raiz de 4, né? Só que aqui tem um sinalzinho de menos, tem que ter cuidado. Então vai ficar menos 2 aqui, né? Por que menos 2, professor? Porque aqui vai ficar menos com mais dá menos, raiz de 4 que dá 2. Beleza? E raiz de 2 vezes 1 vai ficar menos raiz de 2. Então eu vou apagar aqui para poder acertar esse trem aqui, para poder ficar bonitinho. Bonitinho não, né? Menos feio, porque fazer aqui com a mesa digitalizadora aqui é bem complicado. Então 2 menos 1 aqui que vai dar 1, né? Então aqui eu já posso cortar, né? Vou pegar aqui esse mais 2, vou cortar com esse menos 2, que vai dar aqui para mim 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Você tem duas raízes de 2 e tira uma. Então fica raiz de 2. E 2 menos 1 vai dar 1. Então a sua resposta está aqui, ó, raiz de 2. Tá bom, galera? Então essa é a primeira expressão aí que a gente está vendo. E agora a gente vai para a segunda questãozinha aí para a gente. Olha lá, galera. O segundo exemplo
é muito parecido com o primeiro, tá bom, gente? Então tem aqui, ó, raiz de 2 menos 1 sobre 2 menos raiz de 2. Então você vai multiplicar esse cara aqui pelo conjugado dele, né? Então vamos lá, vezes 2 mais raiz de 2. Aqui, vezes 2 mais raiz de 2. Multiplicou pelo conjugado. Beleza? Beleza, né? Ó, aqui, lembra daquela propriedadezinha que eu falei para vocês? Ó, vai ficar 4. Pega o primeiro ali, né? Deixa eu pegar aqui. Vai ficar 2 ao quadrado é 4. E raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Então 4 menos 2. Professor, mas e se eu quiser desenvolver isso aqui? Desenvolve. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes raiz de 2 dá mais 2 raiz de 2. Aqui vai ficar menos 2 raiz de 2. E aqui vai ficar menos a raiz de 4, né? Que é 2. Viu lá? Cortou, cortou, ficou 4 menos 2. Aqui, ó, 2 raiz de 2. Aqui vai ficar, vai cortar a raiz com raiz, aqui vai ficar mais 2. Aqui vai ficar menos 2. E aqui vai ficar menos raiz de 2. Beleza, gente? Então, aqui vai ficar, esse vai cortar com esse. Aí, 2 raiz de 2 menos raiz de 2 vai ficar raiz de 2. E 4 menos 2 dá 2. Está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Galera, aproveitando aí o ensejo, vamos colocar aqui, por exemplo, outro exemplo aqui, ó, 3 sobre a raiz cúbica de 7. Beleza, então, a gente viu lá na questão anterior lá, que a gente estava fazendo, né, que quando eu tenho aqui um radical aqui embaixo, basta eu pegar e multiplicar, né, pela raiz ali embaixo, né? Só que olha só, o que vai acontecer se eu multiplicar aqui embaixo pela raiz cúbica de 7 e aqui pela raiz cúbica de 7. Só um detalhe, tá, gente? Você fala assim, pô, professor, mas eu posso fazer isso, sair multiplicando pelo radical, coisa e tal? Galera, a única coisa que você está fazendo aqui é estar multiplicando por 1. Como assim por 1? Quanto é a raiz cúbica de 7 dividido pela raiz cúbica de 7? É 1. Então, é esse cara aqui vezes 1. Só que, obviamente, você ampliou, né, esse valor numérico. Tá legal? Mas, professor, olha só. Se eu pegar aqui e multiplicar esse cara de baixo que eu quero, vou repetir o radical, que vai ser 3. E quando eu pegar 7 vezes 7, vai ficar o quê? 7 elevado, 1 mais 1, 2, né? Aqui é como se tivesse 1 aqui, né? 1 mais 1, 2, vai ficar 7 ao quadrado. Você pode cortar o 3 com 2, cara? Cara, não pode. Então, quando for assim, esse camarada daqui do seu radical, o seu fator racionalizante, que é como a gente chama esse cara que a gente multiplica, ele no caso vai ter que ser, né, esse cara aqui menos esse, beleza? É o seu índice menos o elemento que está ali em cima da base. Então aqui seria 3 menos 1, que seria 2. Então você teria que multiplicar em cima e embaixo por 7 ao quadrado. Tá bom, galera? Aí sim, aqui embaixo vai ficar um 3 agora. Deixa eu parar de preguiça aqui e apagar esse 3, esse aqui bonitinho. Beleza? Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 3 raiz cúbica de 7 ao quadrado. Beleza? Então agora sim, esse cara vai cortar com esse cara. O que você vai ter? 3 raiz cúbica de 49, que você não consegue tirar aí dentro do radical, sobre 7. Então é só um exemplo para você ver como que funciona também se você tiver ali um radical, né, com raiz que seja com expoente diferente. Tá bom, gente? Vamos para mais uma questão ali, para a gente poder dar uma reforçada aí na racionalização. Galera, essa questãozinha está com um probleminha, mas vamos usar ela aqui, depois a gente corrige esse probleminha. Essa questão é muito simples, tá, gente? Ó, simplificando a expressão raiz de x sobre 3 sobre raiz de x sobre 3 vezes raiz de 3 sobre x, o que nós encontramos? Galera, olha só, eu posso começar cortando esse cara com esse cara, né? Porque está multiplicando, né? E dividindo, então eu posso cortar. Então vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 3 sobre x. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Aqui é como se tivesse umzinho aqui embaixo, certo? Aí 1 vezes x dá x, e 1 vezes raiz de 3
da raiz de 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, nós teremos x raiz de 3 sobre 3. Aqui ó, é a letra D, tá? Não tem essa raiz de 3 aqui não. X sobre 3 vezes raiz de 3. Belezinha, galera? Então, assim, uma questão bem tranquilinha, bem simples, para a gente poder entender um pouco como funciona. Agora, vamos supor aqui o seguinte. Se eu tiver algo do tipo assim, ó, 16 sobre a raiz cúbica de 3 mais 1. Galera, o que vai acontecer aqui quando você tiver isso? Gente, o melhor para você fazer é você entender que isso aqui ó, é basicamente um pedaço das chamadas identidades de Warren. O que seriam essas identidades de Warren? Seria, no caso, você pegar o cubo desses caras aqui, esse cara é um cúbico, né? E esse cara aqui também é um cúbico, que é 1 ao cubo. E fazer algo do tipo assim, ó. No caso, A ao cubo mais B ao cubo seria igual a A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso tirar esse cara daqui de baixo. E o cara que vai tirar esse camarada aqui de baixo vai ser exatamente esse fator racionalizante aqui. Beleza? É assim que a gente trabalha quando tem uma raiz cúbica aqui com um camarada que é cúbico aqui também. Então, o que vai acontecer? Eu posso pensar aqui, vou jogar aqui desse lado, para poder ficar mais fácil a nossa compreensão. Nesse cara aqui sendo A e esse cara aqui sendo B. Então, a gente vai trabalhar assim. Ó. O A seria raiz cúbica de 3 mais 1 vezes, aí eu vou colocar aqui, ó, esse cara ao quadrado. Quem é esse cara ao quadrado? Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Deixa eu botar aqui no cantinho, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Quando a gente tem essa propriedadezinha aqui, eu não vou abrir esse camarada todo aqui, que seria tipo 3 elevado a 1 sobre 3. Esse 2 ele vai multiplicar com 1 dessa fração, né? Vou abrir. Vou colocar aqui, tipo assim, ficaria 3 elevado a 1/3 ao quadrado, beleza? O 1 está aqui em cima, o 3 dentro do índice, então é 1/3. Multiplico esse por esse, né? Então ficaria 3 elevado a 2 sobre 3. Que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3. Tá bom, gente? Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso aqui? Que quando você tiver a raiz cúbica, a raiz quadrada, a raiz quinta de alguma coisa elevada ao quadrado, você pega esse índice e multiplica por esse cara aqui de cima da base. Então, o que ficaria? Raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais, agora AB. Quem seria AB? O A é a raiz cúbica de 3 vezes o B, que é 1, então eu vou deixar 1 ali mesmo. Né? Só que aqui não é mais não, aqui é menos. Ó, já estou dando mole aqui. Pode dar mole não, bichão, porque uma questão tão bonita dessa aqui, você perder isso, né, por causa de um sinal, é complicado. Mais 1 ao quadrado, que seria o B ao quadrado. Beleza. Esse camarada aqui ó, é o que a gente vai chamar de fator racionalizante. Ah, professor, mas como assim? Se você pegar e multiplicar esse cara aqui, ó, pegar aqui, ó, vai ficar raiz cúbica, 3 vezes 3, 3 ao cubo. Aqui vai ficar menos raiz cúbica vezes raiz cúbica. Tá vendo aqui? Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Então aqui vai dar 3. Beleza? Vai cortar o radical. Aqui vai ficar mais raiz cúbica de 3. Aqui vai ficar... Deixa eu ver, só conferir aqui. É isso aqui mesmo. Aqui vai ficar mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Deixa eu só conferir aqui. 3 ao quadrado. Aqui é 3 ao quadrado, galera. Não corta não. Ó, eu fiz um erro aqui. Vamos voltar aqui, galera. Ó. Errou, tem que voltar. Raiz cúbica de 3 ao cubo. Aqui, ó, a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Não corta nada não. Aqui, ó. Mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui, mais raiz cúbica de 3. A verdade aqui é menos.
Beleza? Eu só estou mostrando para você como que funciona esse processo, tá? Porque que isso aqui é o fator racionalizante. Aí aqui vai ficar mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui vai ficar menos raiz cúbica. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. Raiz cúbica de 3. Beleza? Menos raiz cúbica de 3 mais 1. Então, o que vai restar aqui para mim, galera? Ó, aqui, esse raiz cúbica de menos raiz cúbica de 3 ao quadrado corta com esse mais 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Esse mais raiz cúbica de 3 corta com esse menos raiz cúbica de 3. E aqui, o que vai sobrar aqui para mim? Né? Aqui, na verdade, ó, 3 vezes 3. Aqui é 3 ao cubo, tá? Ó, ainda errei aqui também, ó, só para ver se você estava prestando atenção mesmo. Aqui é 3 ao cubo. Então, vou cortar esse cara com esse cara. Vai sobrar quem para mim? 3 mais 1, que vai ser 4, que vai ser esse cara aqui de baixo. Beleza? Então, assim, já para mostrar para você como que funciona esse cara aqui. Eu eliminei, né? Consegui tirar o radical dali de baixo. Então, esse cara aqui ficaria multiplicado pela raiz cúbica de 3 ao quadrado menos raiz cúbica de 3 mais 1. Beleza? E aqui em cima você faria a mesma coisa. Raiz cúbica de 3 ao quadrado menos raiz cúbica de 3 mais 1. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos apagar isso aqui. Não vou apagar não, vou trazer aqui para baixo. Porque se você quiser depois tirar o print disso daqui, já está legal. Como no caso a gente só está fazendo um parênteses aqui, só para você entender como funcionam essas relações de working aqui. Então aqui vai ficar 16, eu não vou nem multiplicar esse trem aqui. Vai ficar 3 ao quadrado. Aqui eu já posso até botar um 9, né? Posso até botar um 9 aqui. Vai ficar raiz cúbica de 9, né, que é 3 ao quadrado, menos raiz cúbica de 3 mais 1. Tudo isso aqui sobre o que a gente já achou lá que foi 4. Simplifiquei aqui, né? Vai ficar 4 vezes esse trem todo ali. Professor, posso fazer a multiplicação? Claro que pode. Mas eu não vou fazer agora, justamente porque não é o intuito. Tá bom, gente? Está racionalizado. Vamos para a próxima questão aqui, para a gente poder desenvolver isso aqui com mais calma. Vamos lá. Vamos, galera, vamos para mais uma questão aqui. A expressão x sobre y, raiz quadrada de x sobre y, vezes raiz cúbica de y sobre x, com x e y, né, maior do que zero, vai ser igual ao quê? Vamos lá, essa questão aqui é muito louca, tá? Muito louca mesmo, porque você vai dar uma volta completa para poder resolver essa questão. Então, ó, aqui, ó, o que eu posso começar a pensar? Esse x sobre y daqui, ele saiu de algum lugar, né? Porque eu tenho um radical de um radical multiplicado, isso gera uma certa dificuldade para a gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse x sobre y e vou devolver ele para esse radical. Então, vai ficar raiz quadrada da raiz cúbica. O y sobre x já está lá, certo? Agora aqui, ó, esse x sobre y, para voltar para cá, eu vou ter que multiplicar aqui por x ao cubo sobre y ao cubo. É como se eu tivesse pegado esse cara aqui e tirado ele de cá, botado ele para fora, né? Expulsado ele para cá. Então, o que vai acontecer? Aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz de raiz é raiz sexta, beleza? 3 vezes 2, sobre, olha aqui, ó, x vou cortar com esse x ao cubo, y vou cortar com esse y ao cubo. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes y sobre, né, morreu esse x aqui com esse x, esse y aqui também vai morrer, né? Então, vamos tirar esse y daqui de cima. Tirei o y, vai ficar x ao quadrado sobre y ao quadrado. Beleza? Já melhorou pra caramba aí a minha questão. Já deu tipo assim uma reorganizada, né? Bonita. Para ficar melhor ainda, o que a gente vai estar fazendo? Ó, esse camarada aqui, ó,
esse camarada aqui, eu posso expulsar o expoente, né, para fora do radical ali, certo? Posso expulsar para cá, ó. Vai ficar assim, raiz sexta de x sobre y ao quadrado. Com isso, o que a gente consegue? A gente consegue cortar esse 6 com esse 2. Então, eu vou ter a raiz cúbica de x sobre y. Então, galera, fazendo essa operação aqui, você chega exatamente ao quê? A raiz cúbica de x sobre y, que está aqui, ó, como resposta. Tá ok? Então, assim, dei uma cortada aí no vídeo, porque, tipo, eu tinha visto essa questão fazendo o inverso desse camarada. Então, tipo, a gente ia um pouquinho mais longe. Mas aqui, essa questão já vai direto já, então, muito simples, muito tranquilo. Vamos para a próxima. Então, galera, vamos para mais uma questão aqui. Racionalize 1 sobre a raiz cúbica de 2 menos 1. Cara, eu expliquei isso aqui para vocês num outro slide, né, exatamente por conta dessa questão aqui, tá? A gente vai fechar com essa questão, por mais que a gente tenha outras questões de racionalização para a gente estar trabalhando, mas eu vou fazer somente essas questões hoje, tá bom? Então, vamos lá. Racionalizando isso daqui, a gente tem que entender que aqui é cúbico e aqui é cúbico. Olha o menos ali, beleza? Então, isso aqui vai ficar, vou colocar aqui embaixo a observação do seguinte: a raiz cúbica de 2 menos 1 vai ser igual a raiz cúbica de 2 menos 1 vezes quem? Quem, galera? Quem? A raiz cúbica de 2 ao quadrado mais, aí eu vou colocar a b, né? A raiz cúbica de 2 vezes a mais a raiz quadrada do outro camarada ali, que seria o último. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer aqui agora isso daqui da seguinte maneira. Esse camarada vem para cá, né? Esse daqui vai ser meu fator racionalizante. Então esse camarada aqui é o seu fator racionalizante, como a gente tinha falado antes. E quem vai ser esse fator racionalizante, galera? Esse 2 vai para cá para dentro, né? Então vai ser a raiz cúbica de 2 ao quadrado mais, o que é mais? Esse sinalzinho aqui de menos aqui vai ser mais a raiz cúbica de 2 mais 1. Beleza? Tranquilão, né, gente? Daí vamos fazer aqui, né? Vamos fazer essa multiplicação. Vai ficar tipo 1 sobre a raiz cúbica de 2 menos 1 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado mais a raiz cúbica de 2 mais 1. Fazendo a multiplicação aqui, né? Também em cima. Aí você fala, professor, ficou feio isso aí. Ficou feio. Infelizmente, a gente trabalhar com a mesa digitalizadora é um desafio bem grande. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Vou fazer essa multiplicação aqui embaixo. Por mais que eu já saiba o resultado, a gente vai fazer aqui embaixo pra gente, só para constar. Que vai ficar 2 menos 1, né? Vamos ver aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 2 menos 1 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado mais a raiz cúbica de 2 mais 1. Então, aqui, essa multiplicação vai dar a raiz cúbica de 2 ao cubo, certo? 2 mais 1, 3. Aqui vai ficar mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado mais a raiz cúbica de 2. Agora aqui, ó, menos a raiz cúbica de 2 ao quadrado menos a raiz cúbica de 2 menos 1. Beleza? Então, agora aqui, ó, você pode cortar esse com esse, vai dar 2, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, menos 3 raiz de 2 ao quadrado morre, mais 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2 morre, vai ficar menos 1, como a gente tinha falado antes, né? Então, para nossa alegria aqui, isso aqui é multiplicado, né? Isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que vai ser 4, beleza? Mais raiz cúbica de 2 mais 1. Beleza? E aqui embaixo vai ficar 2 menos 1, que vai dar 1. Tá bom, gente? Então, assim,
No caso aqui vai dar... Eu estava dando uma olhada no gabarito, isso aqui está certo, tá, gente? Mas aqui houve um erro de digitação, com certeza houve um errozinho de digitação, né? Que no caso está tirando a resposta da letra C, tá? Mas a resposta é essa daqui com um sinalzinho de mais, tá ok, galera? Forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau!